Seja bem-vindo ao nosso jornal. Hoje nós vamos falar sobre o tema essencial para o mercado atual, a psicologia de pessoal. Você já parou para pensar em como as empresas escolhem a pessoa certa e o lugar certo? Ou como o ambiente de trabalho ele afeta na saúde mental? É disso que a psicologia de pessoal cuida. Mas nem sempre as coisas funcionam bem no ambiente corporativo. A falta de suporte e a pressão podem gerar crises graves nas organizações. Vamos analisar o caso de uma empresa que enfrentou uma grave crise de retenção de pessoal. No início da sua operação, essa organização utilizava um modelo tradicional focado na produtividade mecânica, foco total em metas rígidas e seleção baseada apenas em currículos técnicos. O resultado imediato foi o aumento do lucro, mas o custo a médio prazo foi devastador. Em pouco tempo, o índice de rotatividade de pessoal atingiu marcas alarmantes. Os funcionários pediram demissão constantemente por estresse, esgotamento e pela falta de um propósito de vida conectado ao trabalho. Havia um completo desalinhamento entre as habilidades e os valores das pessoas e os objetivos das instituições. Para analisar esse caso, iremos chamar a repórter Lara, que entrevistou o psicólogo organizacional Kleber Ribeiro. Olá, me chamo Lara e nesse momento eu irei estar dando continuidade e fazer uma entrevista com o psicólogo organizacional Kleber Ribeiro. Antes de ir para as perguntas, eu queria pedir para a Kleber se apresentar um pouquinho. Olá pessoal, bom dia, me chamo Kleber, sou psicólogo na organizacional, atuo atualmente na área de recursos humanos e também como psicólogo clínico, seguindo a abordagem TCC. Estou aqui para responder as perguntas. Pronto, que maravilha! Acredito que vai ser muito rica e desde já te desejamos, que seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Agora eu vou pedir para a Kleber estar analisando para nós o caso crítico que foi citado lá nos estúdios. Bom, Kleber, fazendo uma ponte com o estudo de caso que a gente acabou de ver no bloco anterior, aquela empresa que focou apenas na produtividade mecânica, gerando um índice alarmante da rotatividade e esgotamento nos funcionários. Olhando para esse caso, como é que a psicologia de pessoal poderia ter intervido para que não chegasse numa situação tão alarmante assim? Bom, um caso muito interessante, achei muito importante você trazer esse caso, porque ele é um reflexo do que muitas organizações passam, principalmente pensando em rotatividade, desestruturação de processos, e falta de alinhamento mesmo e expectativa sobre determinadas vagas. Então, quando você traz esse nível de rotatividade e traz os detalhes do estudo de caso, por exemplo, eu percebo que no momento do recrutamento e seleção, a gente já teve um impacto. Por que a gente teve esse impacto? Porque o recrutamento foi feito diretamente através de competências técnicas, desconsiderando todas as competências comportamentais que aquele candidato possa vir apresentar durante o processo seletivo e que não foi considerado para a posição. E hoje a gente consegue ver, através de muitos dados, que as pessoas acabam saindo das empresas muito mais por comportamento do que por desempenho técnico, E, consequentemente, isso acaba ocasionando aí uma rotatividade, muito grande. Rotatividade não é bom para a empresa, O turnover hoje é um desafio nas organizações, principalmente pensando no impacto que ele causa diretamente no clima organizacional. Então, esse caso, e essa rotatividade que a empresa traz, e pensando em possíveis soluções, para resolver o problema, eu diria que, de fato, estruturar um processo de recrutamento e seleção baseado em competências, não só em avaliação técnica, para que ele possa, de fato, entender o que é que ele espera daquela posição e conseguir trazer mais desenvolvimento para aquela pessoa que está sendo admitida, brevemente. Que resposta precisa do nosso psicólogo, não é mesmo? Muito rica e muito bem pontuada, Não somente a intervenção, não somente já naquele momento, mas buscando melhorar nos bastidores ali, no momento da recrutação. Então, é interessante a gente pensar dessa forma. Seguindo para a próxima pergunta, bom, Kleber, muitas pessoas ainda acham que a psicologia na empresa ela serve apenas para resolver problemas ou intervir em algo que já deu errado. Mas a verdade é que a psicologia no trabalho começa bem antes disso. E como é que a psicologia de pessoal atua de forma preventiva antes mesmo do colaborador ser contratado? Ótimo.
Essa pergunta é muito boa porque a gente precisa desmistificar, né, o papel do RH. As pessoas entendem que devem procurar o RH só quando tem algum tipo de problema muito sério acontecendo, né? Antes disso, não procura. Espera que primeiro as coisas aconteçam para depois procurar o RH. Mas entendendo, né, de acordo com a experiência que eu tenho na área de recursos humanos, é que a gente precisa trabalhar com prevenção, né? Então, como é que eu trabalho com prevenção hoje para evitar com que a situação ocorra ou que aconteça uma situação que cause desconforto para o colaborador, cause desconforto para a empresa, cause desconforto para o clima de forma geral? Pensando em políticas e processos de desenvolvimento e acompanhamento, né? Então, fazendo uma pesquisa de clima, né, setorial, fazendo uma pesquisa de clima de forma geral na empresa, pesquisa de pulso, avaliações que a gente consegue fazer para entender como está aquele clima setorial e, baseado nisso, montar plano de ações. Então, plano de ação que consiga impactar diretamente na satisfação dos colaboradores, plano de ação que consiga melhorar a comunicação interna, né? Comunicação intersetorial. Então, todo esse acompanhamento que a gente consegue fazer hoje, né, de forma preventiva, a gente consegue garantir com que as coisas não ocorram de forma, né, desenfreada, trazendo comunicações violentas, trazendo conflito e impactando diretamente aí na organização. Porque, no final, tudo se trata de fato de pessoas. Que resposta precisa do psicólogo, né, organizacional, e que maravilha, né, de poder estar aqui o entrevistando. E é dessa humanização, né, que a gente precisa mais ainda no ambiente corporativo, né. Para finalizarmos a nossa entrevista, irei estar fazendo a última pergunta, né. Como a psicologia de pessoal, ela ajuda a construir uma empresa onde pessoas não apenas estão ali somente para trabalhar, mas sempre que podem evoluir e permanecer a longo prazo? Eu achei muito bom sua pergunta, porque a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas acabam direcionando hoje, né, a área de RH, o psicólogo no RH, muito a recrutamento e seleção, que é um papel muito importante da área de recursos humanos, né? Mas o RH tem se inovado cada vez mais, demonstrado que o psicólogo tem um papel muito importante na área organizacional, principalmente pensando em desenvolvimento, acolhimento, né, e programa de sucessão. Então, o que a gente está falando aqui é sobre o desenvolvimento de pessoas. E desenvolvimento de pessoas significa assumir novas posições, assumir novas atividades, né? Ser valorizado e ser reconhecido no seu local de trabalho. Então, por exemplo, eu já trabalhei diversas vezes com programas de sucessão de carreira, em que a gente faz uma avaliação de desempenho, a gente faz um PDI, né, que é um programa de desenvolvimento individual, um planejamento individualmente para cada colaborador desenvolver determinadas competências. Então, por exemplo, né, eu trabalho aqui no RH, né, e sou avaliado como se eu não tivesse uma boa comunicação. E aí a gente incentiva o gestor, né, a planejar, né, esse PDI, Programa de Desenvolvimento, para melhorar a comunicação daquele colaborador. Então, ele como gestor, o que ele pode fazer para acompanhar esse colaborador? A melhorar essa comunicação. E o nosso objetivo é esse. O nosso papel não é simplesmente contratar ou sugerir um determinado tipo de desligamento, e sim desenvolver, né? E eu entendo que o nosso olhar como psicólogo faz toda a diferença nesse cenário, porque a gente consegue ter um olhar mais sensível, mais humanizado e mais voltado para pessoas. E assim finalizamos a nossa entrevista com o psicólogo Kleber Ribeiro, e que prazer é o nosso, né, de poder estar contando contigo, né, de poder estar nos esclarecendo a psicologia de pessoal, mostrando e se aprofundando a psicologia organizacional e do trabalho, que é uma área, né, que vem crescendo ao longo dos anos, mas também ainda não chegou ainda onde tem a necessidade de chegar. Nesse momento estamos finalizando e estamos voltando para os nossos estúdios. Estamos de volta ao estúdio. Como ouvimos com a entrevista com o Kleber Ribeiro, as tendências atuais da psicologia do pessoal exigem um olhar muito atento à humanização e à saúde mental. Não se trata apenas de lucro, mas de pessoas. Fica o alerta para as organizações. Investir em psicologia de pessoal não é um gasto opcional, é uma necessidade estratégica, ética e essencial para a sobrevivência, à saúde do negócio e das pessoas. O nosso jornal fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até breve. Até mais!